Vamos para mais um papo terapêutico. Essa semana eu fiquei pensando num assunto que já está na minha cabeça há muito tempo, que são as coisas que têm acontecido nos meios das redes sociais. Cada dia um assunto que, vamos dizer assim, parece meio que insano. Você fala, não, isso não é verdade. É tanto que muitos assuntos viram piada, assunto de stand-up e assim por diante. De tão estranho que parece. E aí a gente fica meio presa, né? Por exemplo, esses assuntos como questões de aposta, bebê reborn, assim por diante. E as pessoas querem saber por que a pessoa faz isso, por que a pessoa faz aquilo, e tu fica presa nesse mundinho de acordo com o tema da vez, que nesse momento são um desses assuntos e outros também. Mas o ponto que eu quero chamar essa atenção é o quanto isso tem distraído você de ver o que realmente importa. Porque enquanto aquelas pessoas estão lá vivendo a vida delas, fazendo as coisas que elas querem fazer, ou até ganhando o seu dinheiro, seja por meio de cunho duvidoso ou não, concorda que isso não afeta muito sua vida? Ou não muda muito sua vida? Concorda que essa pessoa fazendo ou não, comprando uma boneca ou não, agindo assim ou não, não vai mudar muito aquilo que você pensa sobre você? Ou não vai mudar muito aquilo que você precisa fazer por você. Talvez você pense assim, ah, mas eu não posso nem rir disso, não posso nem achar graça, não é sobre isso. É o quanto essas coisas acabam mascarando o que é realmente importante. O que é realmente importante é aquilo que você pode controlar, resolver, que são suas questões. Porque enquanto aquelas pessoas estão vivendo a vida delas, você está distraindo de fazer coisas para você e por você. E isso não é algo novo. Hoje tem as redes sociais, tem a internet para isso. Antes tinha outras coisas. E na verdade, isso é um meio fácil da gente se proteger de encarar coisas dolorosas. É muito mais fácil eu criar teorias, porque aquelas mulheres fazem aqueles encontros lá com aqueles bebês e querem ter maternidade e assim por diante, do que eu olhar pra mim e ver por que eu tô parada ou estagnada em alguma coisa. Por que meu relacionamento tá tão sem sal, sem sentido? Por que eu sinto uma angústia constante? Por que eu tenho dificuldade de fazer amigos? Por que eu sinto que meu lado profissional tá de mal a pior? Por que eu tô tão enrolada financeiramente? Concorda que é muito mais fácil criar teorias sobre a vida de outras pessoas ou criticar o comportamento de outras pessoas do que você olhar realmente para o seu? Concorda que é muito mais leve e quase que anestésico ficar em um mundo paralelo que não seja a sua realidade? Porque às vezes a nossa realidade ela não é aquilo que a gente esperava ou que a gente achava que deveria ser. E para não olhar para esse lugar, a gente usa de artifícios. E na nossa era é muito fácil. A internet está aí para isso. As redes sociais estão aí para isso. Então, o meu convite hoje para você, e talvez não seja um convite lá muito gostosinho, é um pouquinho, um segundo de olhar para as estranhezas alheias ou as esquisitices alheias e olhe para você. Para só um pouquinho de criticar um movimento tal, ciclano, esquerdo, direito, do avesso, e olha para o seu, o movimento da sua vida. Para só um pouquinho de talvez apontar para um grupo de mulheres específico que você acha que age de uma forma que não é adequada ou que não deveria, e olha para o seu como mulher. O que você está deixando de lado, soterrando, ignorando? Que características suas, coisas suas, você está deixando escondidas por medo de julgamento?
por medo de que vai dar errado, por medo de não dar conta. E pra que eu tô falando isso pra você? Porque esse movimento que você está acompanhando aí, seja lá qual for o seu interesse, ele vai mudar daqui a 15 dias, daqui a um dia, daqui a um mês. E a vida daquelas pessoas que você talvez criticou, comentou com outras pessoas, passou para outras pessoas, ficou horas pensando, foi assunto junto lá com seu parceiro, sua parceira, tudo isso vai passar, não vai mudar, ou vai mudar, mas o ponto é, não vai interferir absolutamente nada na sua vida. Nada. Eu não tô falando que você não possa se distrair. Se distraia. Compartilhe memes, ache graça, faça piada. Super a favor. Mas não deixe que isso seja mais um anestésico para impedir você de olhar para aquilo que é mais importante. A sua vida. A sua vida, ela não vai mudar só porque aquela mulher lá deixou de comprar o terceiro bebê reborn dela. Ou porque não aprovou não sei o que no Senado de alguma coisa sobre isso. Não vai. Sabe o que vai mudar? Você fazer um diagnóstico sincero. Para onde você está indo? Que caminho é esse? Que escolhas são essas? Isso vai mudar. E aí, quase que desce arranhando. Tentar digerir algumas coisas. Tentar olhar para alguns lugares. Tentar aceitar as suas estranhezas, as suas esquisitices, o seu jeitinho. Mas se eu não começo a aprender a digerir, a olhar, eu não consigo sair do lugar. Eu não consigo agir. Enquanto o movimento tal, a galera tal, tá lá, vivendo a vida dela, do jeito dela, de acordo, pelas razões dela, delas, dele, não importa. Quais são as suas razões? Quais são os seus traumas, as suas faltas que está fazendo você tomar essas decisões atuais que está atrapalhando você de alcançar aquilo que você quer? Quais são? Porque todo mundo tem um vazio, uma questão, uma falta. A diferença é que alguns são visíveis, outros não. Todos nós temos nossas estranhezas, nossas sombras, todos nós temos. E nem sempre todas as estranhezas ou ditas esquisitices elas são ruins em si. E você talvez lute contra isso. Para tentar ser aceita, ser vista, reconhecida. E nessa tentativa de tentar achar esse lugar, você aprendeu a apontar. Você aprendeu a julgar. Você aprendeu a rir. Mas não uma risada genuína, mas uma risada pejorativa perante a escolha do outro. Aí a pergunta que eu quero que você reflita é: o que é normal? Por que me incomoda tanto essa realidade dessa pessoa? Por que eu considero que aquilo ali não possa existir? Será que isso faz com que eu acabe não olhando para minha? E aí, já que eu aprendi a abafar as minhas questões e o meu direito de estar, de viver, de existir, não sobreviver, mas fazer presente, estar ali, no sentido de me permitir ser quem eu sou com as minhas características,
Diferente de outras pessoas, sim. Algumas não tão ditas normais, mas que são minhas características ainda assim. E quando eu falo normal, talvez seja algo que tenha a ver com padrão. Mas que é quem eu sou. Não é sobre ser certo ou errado. São características minhas. E que talvez por muito tempo eu julguei ser algo ruim. Porque alguém falou. E será que eu repito isso com as pessoas em minha volta? Principalmente com outras mulheres? Ou eu consigo ter um olhar compassivo, mesmo que eu não compreenda exatamente o que se passa na vida daquela pessoa? E se eu não consigo ter esse olhar compassivo, eu simplesmente me retiro e deixo. Cada um com as suas questões. Mas minha pergunta é, quais são as suas? Qual é o vazio que você está tentando preencher com essas coisas rasas que você tem visto, comentado, espalhado? Que mergulho ou qual é o seu medo quando você pensa em mergulhar em si? O que você tem medo de encontrar? E se você encontrar, o que você vai fazer com isso? Pense nisso.